Sejam bem-vindos a esta casa de luz, de paz, a casa de Joana de Ângeles. Vamos então, erguendo nossos pensamentos, fechando nossos olhos, deixando o mundo externo, o mundo físico de lado, nos interiorizando, sentindo a presença de nossos mentores, do nosso anjo da guarda, esse amigo de todas as horas, que sempre está nos acompanhando e que, apesar de querer muito nos ajudar, ele respeita as leis de Deus. Ele somente nos intui e deixa que nós, pelo nosso livre-arbítrio, decidamos pelo estacionamento ou por nossa evolução. Vamos então, sentindo a presença de Joana de Ângeles e Irmã Rosário, muito contentes por estarmos aqui reunidos. E junto com elas, vamos até Maria, doce Mãe de Jesus. Que coloca em nossos ombros o seu manto de luz, de paz, de amor. E junto com ela vamos até Jesus, nosso irmão maior, a quem agradecemos o esforço que fez para encarnar entre nós, os seus ensinamentos e sua exemplificação. E junto com Maria e Jesus vamos até Deus Pai, o Pai da vida, a quem agradecemos tudo que somos e tudo que temos, e a quem louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Assim seja. Vamos então, neste momento, ao passe coletivo. Lembrando que Jesus nos dizia, a tua fé te curou, dependendo da sua disposição mental e de coração. Neste momento, você pode alcançar aquilo que você precisa, aquilo que você deseja. Nesse momento, pedimos a todos os assistidos que fechem os seus olhos. Fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Aos assistidos em tratamento de P2, pedimos que se liguem com as equipes deste passe, neste momento. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem as equipes desse passe nesse momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido em muito amor e carinho, em muita paz. Sentindo os corações serenando e se harmonizando, que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, pedimos que se liguem as equipes desse passe, neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações
que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa clara, envolvendo o cardíaco, para aumentar os bons sentimentos. E a amarela, no frontal, para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com o seu mentor individual. Vamos, nesse momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário, que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se liguem com as equipes médicas e espirituais neste momento. Rogamos a projeção da cor verde, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para alcançar o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis de Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos também agora com as equipes espirituais do tratamento infantil, Meimei e Sheila, que vão envolvendo todas as crianças, em muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia, que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem suas mentes e corações para a palestra de hoje. Muito obrigado. Olá, meus amigos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. O tema que nos foi proposto é educar para transformar. É um tema bastante sugestivo que muito me agrada. Então vamos lá. Vamos tentar, primeiramente, entender a diferença entre educar e instruir. A instrução se destina basicamente à sobrevivência e ao saber convencional, aquele que nós recebemos lá no banco escolar e que de alguma forma nos completa e nos alegra, porque começamos a conhecer e a descobrir as coisas do mundo, as coisas que vão implementar a nossa sobrevivência. E hoje em dia é absolutamente fundamental que todos os seres da nossa sociedade tenham o conhecimento das letras, dos números, que saibam ler, escrever, fazer as contas básicas, né, que a gente fala. E é totalmente inadmissível que em algumas culturas algumas pessoas não tenham acesso a essa instrução e que por conta disso são tratadas de maneira bem deselegante, bem desagradável, como se fossem criaturas inferiores, de segunda classe, enfim. Então, hoje em dia, é inaceitável esse tipo de situação, seja aonde for. A educação, por outro lado, se destina à vida. Significa exteriorizar as potencialidades do ser de cada um de nós. A educação é progressiva. E como nos ensina Maria Montessori, essa grande educadora, o potencial de aprender está em cada um de nós. E é preciso estimular e também exteriorizar, dar vazão a esse potencial. Nós precisamos cuidar de que
as nossas crianças, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, não importa se criança ou adulto, tenham a condição de receber esse aprendizado, de introjetar esse aprendizado, de dar vazão a ele através dos seus próprios meios, das suas próprias descobertas. Vocês se lembram quando as crianças ao seu redor eram pequenas, que elas chegavam e diziam assim, nossa, você sabia de tal coisa? E os olhinhos daquela criança brilhavam de alegria, de felicidade por ter feito aquela descoberta? Pois é, a ciência nos comprova que quando aprendemos algo, uma parte do nosso cérebro se ilumina. Isso significa que nós nos sentimos realizados, nos sentimos felizes com aquela descoberta, com aquele conhecimento. E esse acender do cérebro, essa felicidade, é a felicidade mais natural, aquela que todos nós buscamos para a nossa existência, aquela que nos complementa. Agora, de acordo com a Unesco, num relatório chamado Jacques Delors, de 1996, da Comissão Internacional de Educação para o Século XXI, a educação moderna se apoia em 4 pilares. E aqui eu peço licença para ler quais são esses pilares. Um deles é aprender a conhecer, que exige a libertação interior de preconceitos, o afastamento do ceticismo sistematizado, que tudo nega, e do absolutismo, que tudo reduz e engessa. Um outro pilar é aprender a fazer. Exige coragem para executar, para correr riscos, para errar na busca de acertar. É um convite permanente à descoberta de métodos e instrumentos mais integradores, que respeitem os saberes e os fazeres dos outros e que auxiliem na superação do mero tecnicismo. O outro pilar é aprender a conviver. Implica em construir uma identidade própria e cultural. Situa-se, ou melhor dizendo, situar-se com outros seres, compartilhando experiências e desenvolvendo responsabilidades sociais. E o quarto pilar, aprender a ser. Resulta a necessidade de superação das visões dualistas sobre os homens, das visões fragmentadas e acerca da educação. Contempla uma concepção integral do ser humano. Bem, diante disso, nós podemos dizer que a instrução é informativa. Ela é um instrumento essencial para a educação de todos os seres humanos, indistintamente. Mas a instrução, por si só, ela não educa, ela não transforma o ser. Na concepção espírita de educação, podemos dizer que existem 3 elementos convergentes. A instrução, que é o elemento fundamental, o meio social, que é o agente provocador das reações e das necessidades daquele ser, e a liberdade, que é a condução básica das opções, ou seja, o nosso livre-arbítrio, aquilo que nós escolhemos fazer, dizer, pensar, e por tudo isso nós temos que nos responsabilizar, nós temos que assumir a nossa parte nesses atos. Portanto, assim, apesar de trabalhar a educação, é necessário também trabalhar o aspecto espiritual do ser humano, encarando-o como um ser único, como um indivíduo autônomo, não é? E que tem a possibilidade e as competências para construir a sua própria jornada evolutiva.
Quando falamos em aprender a conhecer, como será que a doutrina espírita poderia contribuir no desenvolvimento do desejo e das capacidades de aprender a aprender? Os ensinamentos de Jesus contidos no Evangelho nos estimulam ao aprendizado. Eles são inúmeros exemplos que mostram a perfeição moral do Cristo. A perfeição moral que nós precisamos trabalhar para um dia alcançar. Não é? Nós sabemos que o aprendizado se dá melhor através dos exemplos. Voltamos lá com as nossas crianças. Todas as vezes que nós dizemos a eles, façam isso, eles nos olham com aqueles olhinhos de interrogação, né? Por quê? Mas todas as vezes que nós mostramos a eles o porquê fazer aquilo, eles compreendem melhor e mais rapidamente. Então, é através dos exemplos que o ser humano aprende com maior facilidade e em menor tempo, não é? Quando nós nos referimos a aprender a fazer algo, mais uma vez, como será que a doutrina espírita pode contribuir para tornar as pessoas mais aptas a enfrentar situações muitas vezes difíceis, não é? Como a que estamos vivendo neste momento. Através, mais uma vez, do Evangelho, Jesus nos convida a fortalecer a nossa fé, a nossa confiança num futuro melhor e muito mais feliz. E a trabalhar em nós os seus ensinamentos para que possamos trilhar o nosso caminho evolutivo e, dessa maneira, chegar a esse futuro melhor e mais feliz mais rapidamente. Desde que, é claro, tenhamos a responsabilidade, ou melhor dizendo, assumamos a responsabilidade sobre os nossos atos e sobre as nossas escolhas. Quando nos referimos a aprender a conviver, como será que a doutrina espírita pode nos ajudar a promover a compreensão entre os seres? Mais uma vez, lá no Evangelho, ele é repleto de ensinamentos, de fraternidade, de caridade, que nos foram deixados pelo nosso Mestre Jesus. Quando ele passeava pela multidão, né, e ele ouvia aquelas súplicas de ajuda, ele nunca as recusava. Por outro lado, ele sempre fortalecia que a fé havia curado aquela criatura. Em várias passagens, Jesus exemplifica muito essa questão da fé. Ou do vá e não peques novamente. Ou seja, mude de atitude. Confie nos ensinamentos do Pai e mude a sua atitude. Pratique o amor, pratique a caridade, pratique a fraternidade. E não peques novamente nem contra o seu próximo e nem mesmo contra você mesmo. Em diversas passagens, Jesus deixa isso muito claro. E aqui eu poderia até exemplificar uma delas. Quando a mulher tida como adúltera foi levada à presença de Jesus, dizendo qual seria o castigo que a ela deveria ser imposto. E Jesus pergunta, né? O que diz a lei? Alguém responde, a lei diz que ela deve ser apedrejada. Então Jesus diz, ok, então façam, mas que aquele que não tem absolutamente um único pecado seja o primeiro a jogar a pedra. O que aconteceu? A praça se esvaziou. Ficou ali apenas a mulher e Jesus. E ele pergunta a ela, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela responde, foram embora. E ela pergunta, e você? Também me acusa? Ele falou, não. Mas vá
e não peques novamente. Então foram inúmeros ensinamentos que Jesus nos deixou, contidos nessa única frase. Vá e não peques. Vá e mude de atitude. Vá e pratique o bem. Vá e pratique o amor. Dessa maneira, você crescerá, você evoluirá. Tudo isso está contido nessa única frase. Ele também nos deixou o ensinamento através dessa frase maravilhosa que diz: amai ao seu próximo como a si mesmo. Fazei ao seu próximo aquilo que gostarias que fosse feito a ti mesmo. Então, quando a gente pratica esse ensinamento, quando a gente deixa de ofender o próximo, quando a gente passa a ajudar o próximo, nós estamos nos fortalecendo, tanto moral quanto intelectualmente, porque estamos fortalecendo mais uma vez a nossa fé, a nossa confiança, o nosso amor em Deus. E dessa maneira estamos buscando um caminho melhor, um caminho que vai nos levar, com certeza, a um modo de vida muito mais feliz e muito mais seguro. Quando nos referimos a aprender a ser, como será que a doutrina espírita pode nos auxiliar a desenvolver os talentos que existem em cada um de nós? Nós sabemos perfeitamente que todos nós trazemos virtudes, trazemos defeitos, trazemos talentos, e que precisamos trabalhar cada um desses aspectos. Para que possamos deixar os nossos defeitos de lado, nós precisamos, na verdade, trabalhar as nossas virtudes. Porque não adianta a gente querer, assim, deixar um determinado defeito apenas por deixar. Não faço mais isso. Difícil. Invariavelmente vai acontecer uma situação que nós vamos deslizar e cometeremos aquele erro novamente. Por outro lado, se nós buscarmos a virtude que se contrapõe àquele defeito, nós iremos trabalhar aquela virtude em nós. E dessa maneira, nós poderemos, assim, pouco a pouco, bem lentamente, deixando de praticar aquele defeito. Em relação aos nossos talentos, nós sabemos que somos portadores de inúmeros deles. Mas, como nos diz a parábola do talento, que o Senhor destinou um único talento a um servo, pois ele sabia da capacidade de cada um dos seus servos, então para aquele ele destinou apenas um. Ele esperava que aquele servo multiplicasse aquele talento. Mas aquele servo, por temer o seu Senhor e temer a ele próprio, né, ele decidiu enterrar aquele talento, ou seja, ele não trabalhou aquele talento. Deixou de lado. E quando o Senhor retornou e foi cobrar dele, e aí o que você fez com aquele talento que eu lhe deixei? Ele respondeu, na verdade, dizendo que por temer o Senhor, ele enterrou o talento. E o Senhor disse para ele: servo infiel. Por que ele foi um servo infiel? Porque ele deixou de trabalhar com aquele talento, aquele que ele tinha a capacidade e a competência para fazer crescer. Por questões dele. Não vou aqui, de forma alguma, fazer comentários sobre isso. Cada um sabe de si. Então, por questões próprias, ele deixou de trabalhar aquele talento. E ele perdeu a oportunidade de crescer. Por isso ele foi um servo infiel. Ele foi infiel para com ele próprio, mas acima de tudo para com o Senhor, para com o Pai. Quando nós estamos aqui encarnados, a nossa maior responsabilidade, a nossa maior obrigação é conosco mesmo. É burilar aquilo que existe em nós, que precisa ser melhorado. Essa é a nossa grande tarefa. Muitos ainda ficam se perguntando: o que é que eu estou fazendo aqui? Essa é a grande resposta. Você está aqui para se melhorar, para se fortalecer e caminhar de uma maneira mais segura na sua jornada evolutiva. Esse é o grande objetivo de cada um de nós. Quando nós falamos
a respeito dos talentos, nós precisamos lembrar que todos nós os temos. Não existe um único ser que Deus tenha criado que não traga em si talentos próprios. Porque o Pai criou a todos nós da mesma maneira. Não seria um Pai justo se tivesse dado a uns mais do que a outros. Muito ao contrário. Ele nos criou todos simples e ignorantes e nos proporciona a oportunidade de crescimento. Compete a cada um de nós aproveitá-las da melhor maneira possível. Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida, pela psicografia maravilhosa de Chico Xavier, nos ensina que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente dito do mundo podem instruir, mas só o Instituto do Lar pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar poderá edificar o homem. Por esse ensinamento de Emmanuel, nós devemos entender e assumir a grande responsabilidade que nos é colocada em nossas mãos quando nós decidimos ser mães ou pais, quando nós decidimos constituir uma família, quando nós decidimos ter um outro ser sobre a nossa responsabilidade. Porque nos compete educar esse ser e instruí-lo em toda a moral do Cristo e de Deus. Apresentar Deus a esse ser e dizer a Ele, eis aqui o nosso Pai. A Ele devemos o nosso amor e a nossa vida. Então, na condição de pais ou de mães, nós somos responsáveis pela educação dessas criaturas. E por essa educação, nós certamente responderemos. Se nós a fizermos com todo o critério, conforme nos ensina Jesus, através do seu Evangelho, com toda certeza, quando chegarmos ao plano espiritual, muito pouco teremos a que responder. Entretanto, se falhamos nessa missão, como pais, como mães, como educadores, como responsáveis pela condução desse ser através da moral do Cristo, nós responderemos também. E seremos cobrados por isso. Então precisamos saber da nossa responsabilidade, da necessidade de fazer o melhor possível, o que tivermos de melhor ao nosso alcance, oferecer esse melhor para essa criatura. Não podemos de forma alguma sermos relapsos em relação a isso. Muito nos será cobrado quando retornarmos ao plano espiritual. A nossa responsabilidade é muito grande. E também podemos dizer que educar para transformar envolve não apenas a instrução, como eu disse lá no começo, tão necessária a cada um de nós, aquela que recebemos no banco escolar, por educadores, por professores, por mestres, que se empenham, se esforçam para transmitir o seu conhecimento. E muitas vezes nós, na condição de alunos, de educandos, não sabemos aproveitar aquele momento tão especial, o que há de melhor naquela informação. Muitas vezes somos negligentes. Então nós precisamos mudar esse comportamento. Quando nós colocamos uma criança sob nossa responsabilidade na escola, nós precisamos ensiná-la a ver aquele educador, aquele professor, aquele mestre, como alguém que está pavimentando o seu caminhar para um futuro melhor. Dando esse ensinamento para esta criança, nós também estamos ensinando moral para aquela criança, dizendo para ela, não desrespeite,
para que você no futuro não seja desrespeitado. Então é também o ensinamento do faça ao outro aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. Respeite seu mestre, respeite seu educador, respeite a escola por onde você transita. Respeita aqueles que estão ao seu redor, seja seus colegas, sejam as pessoas que trabalham naquele ambiente. Todos merecem o respeito. É dessa forma que a gente educa para transformar, dando bons exemplos. E muito pelo contrário, não passando a mão, como diria minha mãe, na cabeça da criança que desrespeita o outro. A minha mãe simplesmente dizia, não quero ouvir uma única reclamação a teu respeito, porque se eu ouvir, depois conversaremos em casa. E pode ter certeza que aquela conversa não seria agradável. Da mesma forma, nós precisamos educar aqueles que nos cercam, principalmente aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Respeite para ser respeitado. Porque se você desrespeitar, não vai ser bom para ninguém. Nem para aquele que foi desrespeitado e menos ainda para você. Porque o futuro vai lhe trazer a mesma lição. Então, se no futuro nós queremos ter boas lições, vamos educar agora. Para que o futuro revele homens de bem. O homem novo que Jesus tanto nos orientou a ser. Deixar o homem velho de lado e sermos homens novos. Significa o quê? Abraçar uma nova conduta. Significa abraçar as leis morais, que estão todas elas contidas dentro de nós. Basta que possamos trabalhar e externá-las. Muito obrigada pelo carinho, por sua atenção, pelos seus ouvidos amigos, carinhosos e caridosos de sempre. Fiquem com Deus. Um beijo enorme em seus corações. Fiquem bem. Vamos então, novamente, agradecendo a essa casa, agradecendo a Joana de Anjos e irmão Rosário por nos darem essa oportunidade nessa casa de luz, de ouvirmos todos esses ensinamentos no dia de hoje. E que possamos, durante a semana, refletir sobre esse tema maravilhoso, educar e transformar. Aquele que é pai, que é mãe, tem que agradecer todos os dias de sua vida, a oportunidade que tiveram e o que têm, de terem sobre sua tutela um ser, uma alma, e que possam conduzi-la para que possam conduzi-la a aprender a ser, que possam conduzi-la a desenvolver seus talentos e virtudes. Aquele que é professor também tem uma missão maravilhosa pela frente, que é conduzir crianças, direcioná-las num caminho de luz. Vamos refletir, porque o exemplo, como foi dito nessa palestra, o exemplo sugere a educação, tanto dos pais, quanto da mãe, quanto dos professores, quanto dos parentes chegados, avós e tudo mais. Todos contribuem através do exemplo na edificação do caráter das pessoas. Vamos agradecer a Jesus por todos esses ensinamentos. Vamos agradecer a Jesus por tudo ter transcorrido bem nesse evangelho de luz. Vamos agradecer ao Pai
por tudo que temos, tudo que somos. Que assim seja. Muito obrigado.